Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e a Maria Castelo Branco. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar, e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Esta semana, o segundo livro. Expresso. Liberdade para pensar. E neste episódio, tal como já vos tínhamos prometido antes de irmos para férias de verão, ou pelo menos para esta paragem da silly season de agosto, com ou sem cadeirinha na praia, retomando uma discussão do ano passado. Cadeirinha sempre. Cadeirinha sempre. Então era eu que não gostava de cadeirinha. Sim, eras exatamente Eras tu. Pronto. Mas é que não Mudaste de opinião. mudei de opinião. Porque haja certas pessoas que precisam da cadeirinha na praia. Eu não gosto. Eu e não preciso. faço. Eu preciso. Eu, como idosa de 25 anos, preciso da minha cadeirinha na praia. Eu também. E precisamente porque estamos a entrar nas férias de verão, neste tempo da praia, da exposição dos corpos, dos summer bodies e da pressão que existe, sobretudo sobre as mulheres, para terem um corpo que corresponda às expectativas, não só daqueles que encontramos na nossa vida cotidiana, como também cada vez mais através das redes sociais, decidimos trazer um episódio especificamente sobre estes dilemas e debates e grandes questões que assombram os nossos corpos, começando por uma discussão que eu vou aqui lançar com algumas coisas históricas e depois passo para vocês. Portanto, peço desculpa, vão ter de me ouvir a ser esquerdista durante alguns minutos seguidos. Nós estamos super habituados. Não faz mal, já É temos uma coisa imensa... que me vai surpreender. É uma coisa que eu não estou habituada. Não, nós já temos coping strategies. Exato. A Adriana, por exemplo, me traz um balão e soprar para dentro do balão do saco. Não, acho que neste caso concordarão com grande parte do que eu vou dizer. Nós gostávamos de começar aqui um bocadinho por falar desta questão da objetificação e da emancipação nas fronteiras que vivemos hoje, e muito relacionado com o que vestimos. O verão é uma altura dos biquínis, dos fatos de banho e da pressão que existe sobre o corpo para estar ao nível da constante exposição pública, para estar constantemente pronto para ser visto normalmente por este male gaze. E eu gostava de trazer aqui algumas coisas históricas interessantes sobre o que é usar o biquíni, o que é usar a roupa mais curta. E gostava de me focar especialmente na Europa. Enfim, há outros sítios que terão outros tipos de história, mas que eu não conheço. E gostava de trazer algumas coisas interessantes também para levar para pensarem para o verão. Assim, comida para pensamento. Food for thought. Não aguento. Ao longo da história, particularmente desde enfim, assim, das coisas que eu estudei mais, particularmente desde o século XIX, e enfim, desde muitos séculos anteriores, mas gostava de começar aí no século XIX. A forma como as mulheres vestiram foi sempre profundamente marcada pelo male gaze e pela ideia do que era virtuoso e puro a partir do que homens decidiam que era, e durante largos séculos foram homens a legislar inclusivamente sobre as normas de vestuário de mulheres, com vista a garantir uma suposta decência. A ideia de os comprimentos das saias, os espartilhos que se deviam usar, muito violentos e que causavam até problemas de saúde ou causavam abortos nas mulheres, tão apertados que eram. A utilização já bastante antiga, que remonta ao fim do século XIX, de tipos de manipulação de imagem para fazer a cintura das mulheres parecer mais estreitas, para que comprassem espartilhos e corpetes muito apertados, que muitas vezes causavam problemas de saúde. E foi, na verdade, no século XX que se começaram a ver grandes transformações na forma como as mulheres podiam usar o seu corpo. O fim dos espartilhos e destes apertados corpetes. Ao mesmo tempo, houve uma revolução muito grande no vestuário nos anos 20, com mudança de cortes de cabelo, com maior liberdade de vestir saias e vestidos mais largos, associado a uma ideia de libertação sexual, de criatividade. E também mais tarde, e isto voltou um pouco para trás nos anos 50, outra vez com saias mais compridas, com o retomar de uma ideia de uma mulher recatada do lar que se veste de uma certa forma. Mas foi muito também ao longo das 2 grandes guerras em que houve muita coisa que mudou nesta forma como os corpos das mulheres se apresentavam, porque as mulheres foram trabalhar. E há várias, enfim, mas mesmo depois disso, ao longo dos anos,
e até muito perto do século XXI, continuou-se a legislar e a decidir sobre a autodeterminação das mulheres sobre o que vestiam. Por exemplo, em França, durante mais de 100 anos, a utilização de calças por mulheres era proibida com pequenas exceções, por exemplo, montar a cavalo. O uso do biquíni, que começou particularmente a partir dos anos 60, era considerado em alguns países, como por exemplo, acho que em Itália era crime, era um atentado ao pudor utilizá-lo. E, por exemplo, Brigitte Bardot, uma atriz francesa muito conhecida, popularizou nos anos 50 e escandalizou a sociedade por usar em Cannes um biquíni que, se nós virmos hoje, é um biquíni, quer dizer, super modesto, e que na altura foi um absoluto escândalo. E eu gostava só de terminar e também lançar esta discussão um bocadinho para vocês, de uma coisa que às vezes me preocupa um pouco e que me deixa com algumas questões, que é, se hoje em dia somos praticamente livres de utilizar, pelo menos do ponto de vista legal, o que quisermos, e a roupa é em grande medida utilizada como uma forma de expressão de identidade de género, de pertença a um grupo, é uma forma de expressão também de liberdade. É interessante pensar quais são as fronteiras entre a emancipação e a objetificação, ou seja, agora somos livres de usar o que queremos, mas somos mesmo livres de usar o que queremos. O male gaze, o olhar masculino que agora se estende às redes sociais, continua muitas vezes a influenciar a forma como nós achamos que nos devemos vestir, o que é que podemos ou não mostrar. Às vezes o mostrar é também uma forma de satisfazer um olhar masculino, mas também pode ser uma forma de autoemancipação, e acho que é uma questão na qual muitas vezes nos encontramos nessa fronteira entre a hipersexualização, que muitas vezes é requerida pelo mercado de consumo para vender produtos, mas também para nos vendermos a nós próprias, não só nas redes sociais, mas na vida em geral, esta ideia de mostrar a sexualidade. E acho que há muito esta questão de onde é que nós ficamos entre qual é a nossa liberdade e a nossa emancipação, nesta questão entre agora que já não há homens a legislar aqui, pelo menos em Portugal, sobre o que é que nós não podemos usar, se as nossas escolhas não continuam a ser muito condicionadas pelos padrões patriarcais. Portanto, qual é de facto a nossa liberdade nisto? E se calhar, Maria, passo para ti também para falarmos sobre esta questão de emancipação, objetificação, os nossos corpos. Sim, e para falar sobre a nossa relação, que é muito inquietante quando tu olhas para as mulheres ao longo dos séculos, como tu dizias, mas hoje em dia também, apesar de já não haver legislação a controlar aqui em Portugal, em vários sítios no mundo há muita legislação a controlar, inclusivamente há sítios tipo Afeganistão, e eu gostava só de lembrar as mulheres no Afeganistão, em que a Meryl Streep disse com uma acutilância brutal que os pássaros no Afeganistão têm mais liberdade do que as mulheres, porque podem falar, porque podem cantar. As mulheres não podem, a voz das mulheres não existe. Mas sim, mas a nossa relação com o nosso corpo não é só os padrões de beleza, as dietas, os biquinis ou não, é a relação com o corpo que se baseia a partir desta sensação que nos é imposta desde sempre de que o nosso corpo nunca é inteiramente nosso. Eu gosto muito da Bell Hooks, como acho que vocês sabem, e por acaso acho que era interessante nós termos aqui tipo perspectivas que não são só de corpos brancos de mulheres, que também há corpos que sofrem outros sistemas de domínio, porque nem sequer entram nesta ideia de um corpo branco cristalino ao sol, mas a Bell Hooks fala desta coisa, desta nossa relação com o corpo que nunca é inteiramente nosso, como um sistema de domínio que começa muito antes de nós estarmos aqui e termos um corpo, na verdade, porque os nossos corpos são sempre histórias contadas por outros olhos, por outras entidades que estão a observar-nos, ou seja, a família, a religião, a publicidade. E eu aqui quero fazer um parênteses, não sei se tu vais falar disso, Adriana, mas a publicidade, que acho que é do American Jeans, é isso? Da Sydney Sweeney. Sim, com My Jeans Are Blue. Depois tu vais falar sobre isso, Adriana. She has great jeans. Isto é assustador no contexto político em que nós vivemos, porque é um pescar de olhos à eugenia, mas isso já é mais para lá. Mas nós aprendemos sempre a ver-nos de uma espécie tipo de fora para dentro. Só a partir do olhar externo é que nós conseguimos ver internamente. Ou seja, mesmo quando estamos sozinhas, não estamos sem vigilância, porque estamos sempre a olhar para o nosso corpo com um olhar que nunca é nosso. Ou seja, nós
nunca nos foi entregado esta possibilidade de olharmos para o nosso corpo. Vocês pensam, sim, mas os homens também de certa forma, mas é que nós no segundo tema vamos falar de algumas doenças que são quase exclusivamente femininas, que habitam o corpo feminino e que, sim, hoje em dia estamos a falar do Lux-Maxing, eu também já falei nos nossos espetáculos da questão da cultura incel, mas isto é particularmente relevante no corpo feminino e que no verão isto fica ainda mais potente, ganha ainda mais força, porque a roupa encurta, de repente o nosso corpo torna-se, e isto que tu perguntas é muito interessante, que é, estamos a libertar-nos ou estamos tipo em performance? Exatamente, acho que é uma... Porque a minha questão é, não interessa muito se te sentes bem ou não, o que interessa é que é suposto que uses estas coisas, fores para a praia com, na altura... Nos anos 40 e 50 era o biquíni. Se usares o biquíni de forma muito curta é estranho. Mas tu, hoje em dia, se fores para a praia sem um biquíni, sem um fato de banho comum, não interessa se te sentes bem ou não, é estranho. E a maior parte das mulheres tem imensa ansiedade antes de ir para a praia, antes de pôr um biquíni, antes de pôr um fato de banho que é mais curto, que revela partes do corpo que nós não estamos habituados a ver, porque as redes sociais mitificam ainda mais o corpo feminino, uma forma que é tipo, tem que ser esculpido ou então não existe e não pode existir, e é estranho. E depois isto é um contrato que na verdade é envenenado, que é: sim, tu és livre, mas só és livre quando estás dentro dos padrões. Ou seja, quando o teu corpo é de certa forma. Portanto, tu só és livre se fores consensualmente bonita. Isto é uma coisa envenenada a partir do início, porque isto é uma coisa que já não é só de agora, não é só desde a libertação sexual, mas é uma coisa que é feita desde sempre. E depois eu, se calhar no segundo tema vou falar mais disto, mas a Naomi Wolf, vocês já me ouviram falar muito deste livro dela, do The Beauty Myth, mas ela fala desta beleza, deste contrato social baseado na beleza, que é a única coisa que vale socialmente para as mulheres e que é uma meta que está sempre a mexer-se. Tipo, está sempre a ficar mais distante, está sempre a ficar fora do alcance. Porque nós fomos sempre construídas, tipo, primeiro como um objeto para ser olhado, e só depois como sujeito, e sempre a partir do olhar do outro. Nós definimos-nos enquanto mulheres, e a Beauvoir falava disto, nós definimos-nos enquanto mulheres a partir da diferenciação do outro corpo, que é o corpo único, é o corpo principal e é o corpo primeiro, que é o corpo masculino. Só depois... Nós fomos criadas a partir de uma costela do homem. Adão, exato. Portanto, todo este mito social da nossa cultura judaico-cristã fala sempre da mulher construída para ser olhada, para ser possuída, para ser narrada por outros corpos, porque é sempre uma coisa que existe a partir de, e não uma coisa que existe sozinha. E Adriana, passo para ti, que também terás muito a dizer sobre este assunto, sem dúvida. Sim, eu na primeira ronda vou ser curta, porque gostava de falar de algo mesmo muito, muito importante, que tem um bocadinho a ver com o que a Maria estava ali a puxar na segunda ronda, e numa perspectiva mais profissional de saúde, que acho que faz falta ouvir-se. Eu queria ler uma publicação sobre mim, que intitulada De Biquíni. Era eu na praia, numa revista daquelas que estão em cima das mesas das cabeleireiras e das esteticistas, que diz o seguinte: pode ter uma voz que incomoda, ideias que possamos não compartilhar, mas se a virem na praia, muito provavelmente mudam de ideias. Parabéns pela boa forma, Adriana Cardoso, comentadora da SIC Notícias. Isto é um homem que tem dado para ser meu avô, que foi buscar uma fotografia minha ao meu Instagram e achou que era bastante pertinente comentar a minha forma física num outlet escrito, não é? E perante esta circunstância, isto foi algo com que eu me debati. Eu acho que é mesmo importante pessoas que têm exposição falarem disto, para que quem não tem exposição e depois recebe comentários ou há boatos ou seja o que for sobre elas próprias, depois possam perceber que não estão sozinhas. Isto acontece, mas ainda a uma escala mais macro. A primeira reação que uma pessoa tem é: será que fui eu que errei? Será que eu não devia ter postado uma fotografia em que eu me sinto bem, em que eu gosto do meu corpo, em que eu estou bem de biquíni? Será que eu me devia recatar por ter exposição pública e evitar que a minha bisavó esteja no cabeleireiro, abra uma revista e que à partida esteja... Não é a fotografia que está errada, estou bem vestida. Ela já viu. Lá está, ou seja, mas é o choque de ver tipo um familiar, não é? Ou seja, alguém que tu conheces, como se, é quase
é que aquele meio é quase como se tivesse sido apanhada a fazer algo errado, que é existir na praia enquanto mulher. E a minha decisão foi latente e foi evidente, que é não. Era o que mais faltava. Eu não tirar fotografias em que me sinto bem, de viagem, de férias com a minha família, com os meus amigos, coisas que pessoas normais fazem, porque posso estar sujeita a este tipo de coisas. E não é só isso, é ele dizer que as coisas que tu dizes podem irritar, mas quando te vê o teu corpo deixa de irritar. Ou seja, aquilo que te valida perante a coisa masculina é o teu corpo. Sim. E a tua beleza, ou não, ou falta dela, porque é sempre a forma como se tratam as mulheres. Enfim, é uma coisa surreal. E isto fez-me mesmo pensar que isto é eu, por exemplo, com várias amigas minhas vão para um emprego novo. O emprego numa grande empresa, fecham as redes sociais, tornam-nas privadas, ficam hiper recatadas, mudam completamente a forma delas vestir, hiper protegem-se e hiper masculinizam-se até para não terem que ser confrontadas com serem femininas, serem mulheres que até gostam de estar vestidos, que até gostam de não usar mangas compridas ou mangas curtas, de usar mangas mais cavadas, mais decotes, porque sentem que têm que se proteger do olhar masculino e dos efeitos que o olhar masculino possa ter na sua componente profissional. E como foram semanas em que eu ouvi vários comentários de amigas minhas e isto aconteceu-me, eu fiz mesmo uma reflexão que é há duas hipóteses perante isto. Ceder ao importúnio de pessoas de fora relativamente à forma como nós nos sentimos e queremos expressar, ou não, pura e simplesmente não ceder e não o fazer. E eu, por enquanto, irei fazê-lo. Espero que as mulheres que nos ouçam recebam uma forcinha para que o façam também. E se alguma vez ouvirem algum comentário relativamente a isto, ou por exemplo, vou dar um exemplo, eu não sou suspeita, acho eu, não é? De ser fã do Chega ou gostar do Chega. Acho que não, acho que estás bem. Acho que estou bem. Bem que estás vestida com cor do Chega hoje. Azul? Não é? Tipo azul escuro. Tu também estás de azul. Tu também estás de azul, eu não estou a dizer qual é que é o teu ponto. Não. Eu estou de bege, estou neutra. É sem triste iluminado. Mas nos últimos dias descobriu-se que uma candidata a uma freguesia de Lisboa pelo Chega tinha fotografias, tinha feito como modelo de lingerie, portanto passaram para as redes sociais homens de esquerda a meterem fotografias daquela mulher e a dizerem e a absolutamente desqualificá-la. Como se sabe, um homem ser de esquerda nunca é garantia que ele vá ser feminista ou remotamente próximo disso. Se há pessoas que podiam ir para o campo pequeno ou no esquerda ou macho. Amigas que estão a ouvir-nos, por favor, cuidado com esquerda ou macho na rua. Exatamente. Afastar de esquerda ou macho. macho. Com os performative males. Sim, cuidado. Cuidado, eles calçam não estou a falar da minha... e usam uma tote bag e depois acham eu que também calço Birkenstock e gosto de tote bag. Calça Birkenstock e usa uma tote bag e ele é o melhor homem do mundo. Não todos os utilizadores de Birkenstock e tote bag, mas obrigada, sempre o utilizador até porque... Birkenstock e tote bag. Não, hoje não, mas... eu estou sempre também. Eu disse nem todos os utilizadores, mas sempre um utilizador. Mas sempre um utilizador de Birkenstock. Exatamente. Se puder continuar o meu ponto. Mesmo. E fez-me imensa confusão porque há tanta forma de desqualificar aquela pessoa, tipo ser candidata do Chega, que é absolutamente desnecessário, e parece que há um grau de impunidade porque é uma pessoa que almeja uma ideia de país que é absolutamente abjeta e que todos nós discordamos, portanto é ok fazer aquilo. E eu não acho que seja ok sobre que maneira for, ou fazer comentários sobre aspecto físico de algumas deputadas, ou sobre o facto de não lavarem o cabelo, ou qualquer outra coisa relacionada. Acho que há muitas mais formas de desqualificar alguém sem ser necessário entrar por essa via. E ias terminar? E passando agora para a nossa segunda ronda, gostávamos de falar um bocadinho, e acho que vem muito ligado a isto, sobre o que é e o que tem sido desde os anos 90, com períodos mais ou menos agressivos, uma enorme epidemia de anorexia e bulimia, especialmente nas gerações mais jovens, continua a existir, e em geral de perturbações alimentares, desta ideia de que existe uma enorme percentagem de mulheres que, apesar de estarem no seu peso normal, acham que precisam de perder peso, ou seja, apesar de serem saudáveis, vivem obcecadas com a ideia de que precisam perder mais peso,
começo já contigo, Adriana, também para invertermos aqui um bocadinho as voltas, que nos vais falar sobre esta epidemia do Ozempic, a nova droga da moda para perder peso, e que muitas pessoas andam por aí a implorar para conseguirem perder peso rápido. Estou muito contente pelo facto de já poder falar disto, por questões profissionais até há pouco tempo não podia, mas eu ainda hei de escrever um artigo sobre isto, porque acho que é mesmo muito importante ver o efeito cultural, porque desde 2023 que o movimento Body Positivity acabou. E acabou porque até próprios modelos plus size, que eram booked consistentemente por marcas para que as marcas pudessem ter, inclusive, uma token Body Positivity Woman modelo, deixaram de ser chamadas, porque quando existe uma injeção que faz com que pessoas que antes almejavam ser o epítome e o maior exemplo do body positivity também podem tomar Ozempic, percebe-se que nunca foi sobre glorificar a obesidade, e muitas vezes a obesidade mórbida em muitos aspectos era mesmo porque não havia opção. Eu vou dar um exemplo. A Lizzo era uma das maiores artistas e mais conhecida por fazer, por um lado, um advocate, desculpem o anglicismo, mas porque estive a pensar nisto bastante em inglês. Por um lado, muito correto que mulheres, inclusive mulheres afro-americanas, têm condições endocrinológicas que não permitem que tenham um compliance extremo com aquilo que são os termos normais daquilo que qualifica um corpo considerado normal pela sociedade. Por acaso, acho que há um livro, uma amiga uma vez falou-me sobre origens coloniais da gordofobia, muito associados a exatamente, essa ideia. E é uma questão endocrinológica e acima de tudo é uma questão de zonas do corpo onde retêm por formas genéticas mais gordura. Está tudo ok, tudo correto. Por outro lado, passar uma ideia para uma geração de jovens mulheres muito problemática, por exemplo nos Estados Unidos e no UK, de que obesidade mórbida é ok. Não é preciso fazer esse exercício, não é preciso, não é um estilo de vida ou uma escolha que seja saudável, que não seja saudável, ou seja, que faça mal, e foi-se para completamente o outro ponto. E percebeu-se exatamente que era uma questão performativa em muitos pontos, porque a partir do momento em que se tornou atingível para qualquer pessoa nos Estados Unidos, e de lá a alteração cultural, poderem ter acesso a semaglutidos e outros inibidores da GLP-1, caiu tudo por terra. Isto prova, para além de que foi acima de tudo uma questão estética, que as grandes marcas e a cultura e o meio da moda não vão atrás de questões sociais, ou seja, não enveredam por mudanças sociais e por progressismo social porque acreditam nisso, é mesmo porque convém, porque é uma questão que é impossível ter um posicionamento diferente do que aqueles que eles acabam por ter. Mas para além deste ponto prévio que eu queria fazer e que é absolutamente evidente, e fica claro, há vários artigos escritos sobre isto, inclusive é muito bom do Guardian, em que falam com vários modelos plus size exatamente sobre isto, e há vários exemplos, como eu dei, de mulheres que eram super apologistas de body positivity e depois do nada apareceram extremamente magras, mas algumas num nível de magreza que nota-se perfeitamente que não foi feito de forma fisiológica. Queria falar sobre este tipo de medicamentos. Os semaglutidos são os análogos de GLP-1. Não os vou aborrecer com as questões científicas, mas porque eu ouvi sempre as autoridades portuguesas de saúde são gordofóbicas, não aprovam para questões de obesidade, sendo que isto está aprovado é um medicamento que está aprovado, mas ou seja, só é comparticipado pelo Estado português nos casos em que há obesidade junto com diabetes. Não há pessoazinhas dentro das instituições portuguesas que dizem tu vais ser gordinha, tu não sei o quê. Não há pessoas maléficas dentro das instituições portuguesas que decidem fazer isto. Há razões científicas para o fazer. Não está comprovado nos vários países em que tomaram a comparticipação e a receita deste tipo de medicamentos para que pessoas, e nomeadamente mulheres, percam peso, apenas percam peso e não tenham outra condição médica que o comprove, como o caso da diabetes. Há vários países, um deles é o Reino Unido. Não estou a fazer nenhuma inconfidência institucional porque está tudo publicado, portanto podem ir ver, em que passados 5 anos o estudo que foi feito pelo NICE, que é a autoridade do Reino Unido que trata estas questões, é que a cirurgia bariátrica, ou seja, a remoção do parque do estômago,
funciona melhor do que dar este tipo de medicamentos para perder peso. Porque há uma razão. A não ser que isto se tome ininterruptamente durante um muito prolongado período de tempo, e se esteja disponível para passar por um conjunto de efeitos secundários que este tipo de medicamentos dão, que não permitem que seja tomado em longa duração, o peso vai ser reganho. Vai acontecer que o peso vai ser reganho. Já nem vou falar da quantidade de efeitos secundários e do perigo que é existirem mulheres com condições, por exemplo, endocrinológicas, que sem dizerem aos seus médicos, vão a médicos que existem para defraudar o Estado português, que passam receitas quando as pessoas não deviam tomar estes medicamentos, não entram nos processos destas pessoas e depois vão parar a hospitais com pancreatite e ninguém percebe o porquê. E portanto, como eu conheço e há um movimento na Betaria Lisboeta agora de pedir receitas a médicos para poderem ter Também um corpo... já ouvi histórias dessas. Para poderem ter um corpo de verão, por favor, eu sei que ler um livro custa mais. Eu sei. Mas leiam, por favor. E não existe nenhuma razão para desregular o sistema endocrinológico sem ser por uma razão médica válida. Mais uma vez, não estão pessoas nas instituições portuguesas a não permitir com participação porque lhes apetece. Há razões específicas para que isso aconteça. E vou terminar dizendo que há pessoas em Portugal, diabéticos, que necessitam destes medicamentos porque mais nenhuma terapia funciona para eles e que não têm acesso a eles porque existem médicos a defraudar o Estado português, porque depois estes medicamentos, como são comparticipados, o contribuinte português está a pagar para que as betas de Lisboa depois possam ir para a comporta, abanar o corpinho. Por favor, não, isto irrita mesmo profundamente. Estou a sentir betofobia. Muita. Mas sobre este tema em específico é algo que me incomoda mesmo muito. E foram bastantes anos bottled up em não poder falar sobre isto, agora estou a falar. Sobre o Betos ou sobre o Ozempic? Sobre tudo no geral. Portanto, por favor, não o façam mesmo e... A Leonor é mais performativamente beta do que eu, só para ver. O quê? Nós já fizemos esse teste. Lembras-te do teste? Oh meu Deus, como é que eu estou a falar de uma questão de saúde pública super séria? Eu tive um score muito mais baixo do que o teu, não te lembras? Não foi. Mas qual foi o teste que vocês fizeram? Não interessa, mas há um bad quiz. Socorro. Enfim, pronto, vou terminar mesmo só a dizer isto. Também não vale a pena ir à internet e comprar semaglutidos fraude, tipo medicamentos ilegais vindos de outros países que vão buscar à internet porque é parecido. Os hospitais portugueses já têm problemas que cheguem, não há maternidades para as grávidas, não caem nos hospitais com pancreatites porque andam a tomar coisas estúpidas só porque querem estar um bocadinho mais magras. Por favor, é male gaze, sim, parem, não têm absolutamente, não há nenhuma necessidade para que isso esteja a acontecer. E eu vou ser muito breve. Eu gostava de adicionar algumas coisas sobre este tema, mais na vertente sobre a anorexia e as perturbações alimentares, antes de passar para a Maria para terminar, porque como sempre já vamos avançadas no tempo, mas como vocês vão ter... Temos que parar de dizer que estamos avançadas como estamos sempre avançadas. Vocês vão ter saudades de nos ouvir até setembro, pronto, vamos... Vou ser uma moderadora menos stalinista desta vez. Uau, eu sei. É um trabalho que eu faço. Mas está a ser pragmática. Não, mas eu gostava de falar um bocadinho. Eu acho que a chegada do verão implica sempre estas pressões das quais nós já aqui falámos, do summer body, e ao longo dos anos várias ativistas têm falado muito sobre a coisa de all bodies are summer bodies, ou seja, qualquer que seja o corpo que tu tens é sempre um corpo válido para ser mostrado e para ir à praia. Isto falando não só de questões de mais ou menos gordura, mas também, por exemplo, dos pelos e da depilação e da grande obsessão por não haver um único pelo do nosso corpo, senão não podemos absolutamente ir à praia. E isto está muito ingrained na nossa forma de pensar, esta ideia de que precisamos ter o corpo ideal para o verão, precisamos estar totalmente depiladas, porque essa é a moda agora, já houve outras modas noutras alturas. E no entanto, sabendo que existem estes fatores estruturais, é muito mais fácil dizê-lo do que concretizar nas nossas próprias vidas essa reivindicação que nós sabemos que é justa, mas é difícil aplicar a autoestima dos nossos próprios corpos, e nisso também eu faço mea culpa. E a pressão da magreza extrema, e é interessante ver isto, alcançou o seu pico provavelmente nos anos 90 e no início dos anos 2000 com a moda do heroin chic, ou seja, ser tão magra como uma pessoa toxicodependente, viciada em heroína, sendo por exemplo a Kate Moss um dos grandes exemplos desta magreza extrema, deste ideal que se criou na altura.
e durante este período houve um aumento dramático dos casos de anorexia e de bulimia, especialmente entre mulheres mais jovens que viam mais, enfim, viam mais estas coisas das modelos, das cantoras, das atrizes que eram extremamente magras. E houve um aumento de mortes não só de modelos, há algumas bastante conhecidas que depois no fim da vida até transformaram a sua morte numa espécie de campanha contra a prevenção dos distúrbios alimentares, mas também de meninas e de raparigas jovens que morreram no início dos anos 2000, no fim dos anos 90, e isto gerou ali a partir de, enfim, 2005, um aumento da consciencialização sobre o assunto, um aumento das campanhas contra a anorexia e a bulimia de prevenção, e também eu acho que houve um certo momento ali no início dos anos 2010 em que a pop culture se virou para esta ideia de uma mulher curvy, e que esta coisa da extrema magreza deixou de estar na moda, sendo que estas coisas vêm e voltam, e eu acho que está um bocadinho a voltar, tal como a Adriana já disse, esta coisa de ser curvy, de estar à vontade com o corpo, dissipou-se com a possibilidade muito rápida de perder peso. E gostava só de terminar com alguns dados. Eu acho que apesar de terem existido melhorias desde esta altura do início dos anos 2000, os dados continuam a ser muito assustadores. Por exemplo, na União Europeia estima-se que cerca de 4,3% das mulheres sofram de anorexia ou de bulimia ao longo da sua vida. O que é muito, quer dizer, quase 5% das mulheres serem diagnosticadas com anorexia e bulimia, são muitas mulheres. E já agora dizer que os dados são absolutamente desproporcionais entre homens e mulheres, não desvalorizando o sofrimento dos homens que padecem deste tipo de perturbações do foro alimentar. A verdade é que são desproporcionalmente as mulheres que sofrem. Aliás, em França, eu vi isto e termino mesmo com isto, há estudos recentes que indicam que 20% das mulheres sofrem neste momento algum tipo de transtorno alimentar, e eu acho que se muitas vezes olharmos à nossa volta, vemos que tantas das nossas amigas de facto sofrem e privam-se e tentam perder ativamente peso quando já estão magras, ou quando já estão magras, enfim, quando estão num peso saudável, continuam a tentar perder peso, e que talvez os números sejam até mais altos do que os que o diagnóstico indica. E passo para ti, Maria, para terminarmos esta ronda. Sim, e eu acho que há uma violência que nós não reconhecemos, que é a violência das mulheres terem que aprender a viver com a fome desde muito cedo. Tipo, as estatísticas que falam e que tentam ver a presença de eating disorders, de distúrbios alimentares nas mulheres, começam desde tipo a partir dos 5 anos. É que eu lembro-me de ser criança e de já ter uma preocupação com o meu corpo. Eu não sei se vocês têm essa mesma experiência. Completamente. Mas de ser muito, muito pequenina, tipo, estupidamente pequenina, de olhar para o espelho e ter um problema com as minhas pernas logo. E isto é absurdo. Eu sei que não é uma experiência individual, porque já falei disto com muitas amigas, muitas amigas ao longo dos anos. E é tipo, se há uma que não tem isso. Sim. Eu fiquei chocada no outro dia. A minha afilhada tem 2 anos. Uhum. Ela come bem, gosta de comer, como toda a gente na minha família. É uma criança, é uma bebê, portanto é um bocadinho cheinha. Tipo, passar por alguém na rua e dizer: ai, a menina está muito gorda, tem que lhe cortar na comida porque ela está mesmo muito gorda. Tem 2 anos. E não está, é uma fofinha. E não é só isso, tem 2 anos, malta. Sim, é suposto haver tipo roliços, sabes? É suposto haver tipo aqueles refegos nos braços. Que é mesmo querido, os bebés. Como é que é? Suposto os bebés serem gordinhos. Mas desde aí, eu conheço mães que param de dar mama aos filhos quando não deviam parar porque acham que eles estão a engordar. Percebem? Tipo o nível. Sim. Não, eu acho que é absurdo, mas é que isto é mais prevalente ainda nas mulheres. Até porque nós temos sempre, eu não sei se vocês reparam, eu acho que já falei disto, porque foi uma coisa que eu me apercebi que fazia tipo um unconscious bias, com tipo que nem sequer notava esta coisa que existe na indústria da moda, mas não é na indústria da moda para adolescentes, etc. Na indústria da moda para bebés pequeninos, tipo 3, 4, 5, 6. As t-shirts, aquelas t-shirts com coisas que dizem os rapazes é sempre tipo super-herói, não sei o quê, tipo, é tipo hi girls e nanana, que é absurdo teres tipo uma t-shirt de um rapaz a dizer olá meninas, mas as pessoas veem, riem-se, etc. Se tu tiveres isso, exatamente a mesma coisa numa t-shirt para uma rapariga,
primeiro é o escândalo. Deveria ser escândalo, porque eu também já acho mal para os rapazes, mas não há. E depois, sempre que tu vês um rapaz pequenino, dizes, super corajoso. As palavras que tu usas mais para dares elogios é tipo corajoso, inteligente, esperto, tipo forte. E todas estas coisas que tu associas ao universo masculino. Quais são as palavras que tu usas para raparigas? É que bonita, que princesa, que fofinha, que querida. Pronto. Mas são sempre coisas, primeiro, muito mais relacionadas com a aparência do que com os rapazes. Sempre. Portanto, tu, desde muito pequenina, és ensinada que a tua valorização, tipo, a forma como as pessoas no mundo lá fora, tipo, as pessoas externas te valorizam é através da tua beleza ou do facto de tu ocupares menos espaço, e isto está associado também à gordofobia, a cena de ocupar espaço. E aquilo que eu estava a falar na primeira ronda sobre a Naomi Wolf, eu gostava de expandir porque ela depois ficou maluca, e acho que só interessa mesmo o livro Beauty Myth, que ela escreve nos anos 90. Acho que mesmo no início dos anos 90, por causa da epidemia de que a Leonor falava, de EDs, portanto de distúrbios alimentares, que era, ela abre o livro de forma brilhante a dizer, bom, se houvesse este número de rapazes a morrer por uma doença que ninguém sabia muito bem o que era, a perder a escola por causa de uma doença que ninguém sabia o que era, a chumbar mesmo porque não conseguem concentrar-se e vão para o hospital com uma doença que ninguém sabia o que era, o mundo parava e era um pânico. Como é com mulheres e como é uma doença do foro psicológico, as mulheres são sempre histéricas. Não esquecer que o Freud inventou a palavra histeria, que tem que ver com o útero que está à procura de um sítio úmido no corpo da mulher, e portanto a histeria vem daí. Só as mulheres é que podem ser histéricas no início da psicanálise, e isso marca-nos também. Portanto, esta coisa, como é psicológica e é das mulheres, é um bocado indiferente. E depois morrem pessoas por causa destes distúrbios alimentares, que são, na verdade, provocados por um sistema que beneficia disto. Porque a Naomi Wolf, o que ela descreve no Beauty Myth é uma coisa muito interessante, que eu já abordei um bocado, mas é à medida que nós conquistamos espaço no mundo público, ou seja, com educação, com direito ao trabalho, direito ao voto, com direito a termos mesmo uma voz política, nasce uma nova forma de controlo, mas que é um controlo muito mais íntimo e se calhar até mais cruel, que é o corpo das mulheres passou a ser o campo onde o male gaze joga com a obediência ou não obediência das mulheres. Portanto, de repente há muito mais dietas, há muito mais cirurgias, há muito mais exercícios extenuantes, há muito mais a corrida ao Ozempic, como tu dizias e bem, Adriana, está a tornar-se um problema de saúde pública maioritariamente entre mulheres. Quase exclusivamente entre mulheres dos anos dos dados. E nós temos uma economia da beleza, tipo o beauty industry, que está erguida sobre a promessa de que o teu corpo pode, um dia destes, ser aceitável. Só que esta economia toda que está construída a partir do pressuposto que tu nunca vais achar que é aceitável, porque a partir do momento em que achas que é aceitável, a indústria cai brutalmente. Portanto, este dia nunca chega, porque a aceitação está sempre, tipo, é sempre um horizonte em fuga, e a norma muda, o padrão muda completamente. Tipo, estreita, antes as Kardashians tinham, era ótimo fazer os Brazilian, como é que era? Brazilian Butts? Sim, mas como é que era? BBB? Não, sim, isso é outra sim. coisa. Não, mas esse era um dos exemplos que eu queria dar. 100%, quando elas viram que todas as pessoas podiam ser curvy, depois foram para a outra exceção, isso, que era e é isso que eu queria, que é a Bell Hooks, já falei dela também, mas ela ajuda-nos a ver um bocado a raiz estrutural disto, que é a gordofobia não é só estética, é uma hierarquia do valor humano. Ou seja, se nós olharmos inclusivamente para a Idade Média, e o início do iluminismo, o padrão de beleza, e mesmo no período vitoriano, o padrão de beleza era as pessoas que não eram extremamente magras. Porquê? Porque era um sinal de poder ou falta de poder económico. As pessoas que eram muito magras não tinham poder económico para comer bem. As pessoas que eram mais gordas, que não eram tão magras, eram pessoas que sim, tinham poder económico e conseguiam ostentar isso em público, a dizer sim, eu tenho dinheiro. A partir do momento em que fica mais barato comer coisas que engordam mais, portanto, no século XX, passa a ser o inverso. Portanto, quando tu seres gorda se torna uma coisa de não conseguires aceder a produtos tipo comida mais
caros, isso inverte e, portanto, as classes mais altas, as elites, ficam mais skinny, ficam mais magras, e as classes mais baixas mais gordas. E isto vai flutuando, e é sempre assim, porque na verdade tu estás sempre a tentar estabelecer uma hierarquia. E os corpos que não cabem no molde, isto vai acabar, ou seja, os corpos que são, lá está, gordos, que não são brancos, que são corpos com deficiência, são tratados sempre como uma coisa, um erro que tu tens de corrigir. Ou seja, há corpos que o male gaze não quer ver na praia, que não quer ver no prazer e que não quer ver em lado nenhum. Ou seja, o direito ao espaço depende do teu corpo. E isto é é horrível para todas nós, e acho que todas nós já batalhamos de certa forma, de uma forma ou de outra, com o nosso corpo, principalmente no verão. É uma ansiedade brutal. Eu sei, lá está, que também existe nos homens, connosco existe particularmente, tipo, não há uma amiga minha que não tenha algum problema. Agora fala-se da body neutrality, da neutralidade do corpo. É muito difícil, mesmo para nós. É muito difícil tratar do corpo só como um direito a existir com um corpo, sem ter que estar sujeito a um olhar externo. E para concluir, numa nota um pouco mais positiva, propomos-nos a dar-vos um tríptico de recomendações, cada uma, para este verão. E todas estas recomendações, como sempre, de mulheres, de coisas feitas por mulheres. E começo contigo, Adriana. Qual é o teu tríptico feminino para dares às pessoas que nos ouvem como recomendação de verão? Para além do Sporting campeão, Sporting feminino. Também pode ser. Tudo bem. Tenho três sugestões. A segunda é um bocadinho mais livre, mas duas sugestões mais concretas. Uma delas é uma série de podcast, das melhores séries de podcast que eu vi e ouvi nos últimos tempos. Chama-se The Retrievals, do New York Times, e é uma série narrada em que explica casos em que na medicina, em condições médicas nos Estados Unidos, mulheres são sujeitas a procedimentos que necessitam mesmo, sem qualquer tipo de anestesia ou analgesia, que seja qual for, por razões diferentes, e que são literalmente torturadas com dor enquanto estão a fazer procedimentos que não deviam estar a ser sujeitas a dor, porque é considerado que uma mulher que está a dizer que tem dor, na verdade está a ser histérica, como a Maria disse há pouco, e na verdade há um dos casos, por exemplo, que a enfermeira que era suposto dar a medicação às mulheres que faziam tratamentos de fertilidade para que não sentissem a dor quando estavam a fazer a parte de remoção ovárica, ela levava a medicação porque era dependente da medicação e, portanto, era um caso criminal, e trataram dezenas de mulheres como se fossem histéricas e não estivessem realmente a conseguir sofrer aquilo que é normal uma mulher sofrer. É absolutamente fabulosa, recomendo todas as pessoas a ouvirem. Chama-se Retrievals do New York Times. Na parte dos livros, eu acho que já recomendei este livro, mas acho que é um dos meus livros favoritos no verão. Eu vou assassinar o apelido dela, peço imensa desculpa, a Olga Tokarczuk. Desculpem, assassinei. Eu devo ter assassinado, não falo polaco. Eu também não falo polaco, mas o livro dela, o Viagens, eu li na Sicília o ano passado e voltei a reler agora. Nestas 2 semanas estive de férias, e é um livro mesmo absolutamente fabuloso. É mesmo um ótimo livro de férias. E por fim, para filmes, eu tive um trabalho de pensar nos meus filmes favoritos e quais destes eram dirigidos ou realizados por mulheres. Infelizmente temos poucos casos em que isso acontece. Então pensei em vos recomendar a verem toda a obra que consigam de Audrey Hepburn, já dado que não dá para fazer pela parte realizadora, que façam pela parte de uma das mais belíssimas atrizes e performers que tivemos, que tem um filme em concreto que me faz chorar sempre que o vejo, que é o Breakfast at Tiffany's. Mas como tu estás sempre a ver, deves chorar muito. Exato. Precisamente. Eu adoro esse, é o meu filme de conforto, portanto recomendo todas as pessoas a verem. Mas ela tem muitos outros, como o Funny Face, como o When in Rome. Tem vários filmes belíssimos para verem. Portanto, são as minhas recomendações. Maria? Então, as minhas recomendações eu acho que já falei desta autora, mas eu adoro-a porque ela é meio louca e porque a Simone de Beauvoir adorava, que é a Violette Leduc, e ela escreve um livro que é A Bastarda,
que é assim um choque gigante, porque eu acho que até é o primeiro romance dela que é publicado na Gallimard, e aquilo é um escândalo porque ela fala imenso das experiências sexuais com homens, com mulheres, e estamos a falar, atenção, estamos a falar anos 50, com abortos que ela teve que fazer. E é brutal porque ela reclama o direito a falar sobre o corpo, sobre a sexualidade, que isto é um escândalo na altura e continua a ser um escândalo hoje em dia. Depois, ou seja, o livro é A Bastarda, mas há muitos outros livros dela. Ela é maluca, eu adoro. E há um filme também sobre ela, se vocês quiserem. Estava no Filmin, agora deixou de estar. Peço só ao Filmin para reporem, porque eu adoro esse filme. O segundo é um livro também que é sobre estes temas que nós estivemos a falar, de uma teórica feminista que é Roxane Gay, em que ela escreve que viver num corpo que não é magro, que num corpo gordo, é viver numa narrativa de desculpas. Estás sempre a pedir desculpa por comer, desculpa por não ser magra, desculpa por ocupar mais espaço do que o espaço que um corpo magro ocupa. E este livro é a fome. Eu li o em inglês, que é Hunger, mas acho que conseguem encontrar traduzido em português. E depois o outro que é um filme que eu acho que vocês vão gostar de ver, espero eu. É um filme de 2020 que eu vi na altura e que tem uma banda sonora incrível, que não é feita por uma mulher, no entanto, mas o filme acho que é. Mas fala da história de duas mulheres, que é em inglês. Depois vai estar na vossa... Na descrição do nosso podcast as recomendações, portanto vão lá ver se quiserem. Mas é o The World to Come. É um filme, by the way, de um romance entre duas mulheres, numa altura em que nem sequer era... Tu nem sequer pensas na possibilidade de romance entre duas mulheres, até porque a homossexualidade feminina nunca foi proibida, porque nunca foi considerada sequer. É tipo, gosto de um cavalo, seria a mesma coisa, tipo, gosto de mulheres. Historiadores vão dizer que elas eram amigas. Sim, exato. A minha amiga, companheira com quem viveu durante 30 anos, a dividiu o quarto porque a renda era cara. Sim, mas toda a gente sabe que as mulheres até à casa de banho vão juntas, portanto é isso. E tu, Leonor? E eu termino com 3 recomendações de leituras que eu acho que são perfeitas para estar na cadeirinha da praia, na relva, onde quer que vocês gostem de ler. E gostava de recomendar 3 livros que eu acho que são fantásticos e de alturas diferentes, de 3 mulheres que são assim uma espécie de não é bem thriller, mas livros assim ansiogénicos que causam muita emoção e que são verdadeiros page turners. O primeiro é um livro da Patricia Highsmith, que escreveu o livro que deu origem ao Talented Mr. Ripley, que também eu sou muito fã, mas na verdade gostava de recomendar outro livro dela que li recentemente, que se chama Águas Profundas. É um livro de 1957, que é um clássico contemporâneo do thriller e da emoção, e que conta a história de um casal, o casal Van Allen, e das traições da mulher, que é a Melissa, e da forma cada vez mais perturbadora como Vic, que é o marido, lida com os ciúmes destes outros homens. Há um filme Há um filme sobre este... Olha, tenho de ir ver. E recomendo muito este livro. Depois gostava de recomendar outro livro um bocadinho na mesma senda de formato, chamado A História Secreta, da Donna Tartt, de 1992, que é também um clássico e que imagino que muitas de vocês até já tenham lido, que é num ambiente de dark academia, que conta a história de um jovem californiano que entra numa universidade em Nova Inglaterra e ingressa numa turma muito estranha de grego antigo, em que, eu não vou dar spoiler, mas que o grupo... sempre, Leonor. Não, repara, não dei spoiler nem no primeiro nem no segundo, e que se envolve com um grupo que, procurando atingir uma certa sofisticação intelectual, acaba por ir por caminhos um pouco sinistros, e mais não direi. E finalmente, mantendo-me dentro desta senda deste tipo de livros, gostava de recomendar um mais recente, 2023, chamado The Guest, da Emma Cline. Eu não sei se já está traduzido em português ou não, que conta a história da Alex, que é uma jovem de 22 anos que tenta escapar da sua vida trabalhadora do sexo em Nova Iorque, sempre com muito pouco dinheiro a partilhar a casa, tentando ganhar o amor de um homem mais velho, mas depois deste plano ter fracassado, ela vai se tentar manter numa zona de luxo, de casas de luxo, através de sucessivos enganos
E mais não vou dizer, porque eu não quero ser spoiler, contrariamente ao que dizem de mim, mas recomendo muito a leitura destes 3 livros, acho que são ótimos para o verão. E chegámos assim ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Desta vez dizemos até setembro. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Esta semana, o segundo livro. Expresso. Liberdade para pensar.